Quanto maior a superação do medo, maior a recompensa divina. Forte isso, né? Eu sou Camila Laje e esse é mais um vídeo trazendo ensinamentos do Livro da Vida de Santa Teresa d'Ávila. E essa é a pauta de hoje. Santa Teresa nos estimula ao enfrentamento, nada menos que o enfrentamento dos desafios da vida. E quando a gente fala no medo, tá aí algo que às vezes, quantas vezes passa despercebido, a gente desvia o olhar, sente o medo, sente o cheiro, deixa pra lá, segue a vida com tantas coisas que a gente tem que se preocupar e às vezes esquece de enfrentar o medo e alcançar o caminho lá na frente que Deus tem para nós. Então, Santa Teresa vem trazer essa reflexão para nos estimular ao enfrentamento dos desafios da nossa vida. E ela diz assim: não há coisa que se pusesse em minha frente, por mais difícil que fosse, que eu tivesse dúvida em enfrentar. Eu vou repetir. Não há coisa que se pusesse em minha frente, por mais difícil que fosse, que eu tivesse dúvida em enfrentar. Olha, porque já tenho experiência em muitas coisas que, se me ajudam no princípio a me decidir a fazer, ainda nesta vida o paga a sua majestade, por vias que só quem desfruta entende. Que lindo isso! Olha só, aqui Teresa está nos revelando que por experiência própria, ela já viveu situações de grande enfrentamento, pelo que ela diz, e quando no princípio, né, se ela se estimula, se ela enfrenta aquele medo, supera os desafios e tenta fazer a parte dela, quanto mais difícil for esse medo, Deus recompensa lá na frente. É como se Deus, é como se Ele quisesse que a gente passasse por esse medo para entender o quanto a gente quer, o quanto a gente tem coragem de lutar por algo, em nome de Deus, é claro, né? Na verdade, tudo que a gente faz na vida, independente de ser algo voltado às coisas de Deus, tudo que a gente faz é para Deus. A gente precisa enxergar que estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Eu cuido da minha casa, eu cuido do meu esposo, da minha filha, dos meus trabalhos, como se eu estivesse fazendo para o próprio Cristo. É assim que um cristão precisa pensar. É claro que nem sempre a gente consegue, mas é assim que a gente deveria pensar. E aí ela acrescenta: sendo só para Deus, né? Ou seja, se eu estou fazendo algo como se eu estivesse fazendo para Deus, até começar, Ele quer, para que mais mereçamos, que a alma sinta aquele medo. E quanto maior esse medo, se você sai bem com ele lá na frente, maior o prêmio e mais saboroso se faz depois. Ou seja, quanto maior o medo você supera, maior a recompensa, maior o prêmio divino lá na frente. Isso é maravilhoso. Quisera que a gente, de fato, entendesse o sentido disso. Não é uma leitura qualquer, não são palavras aleatórias, está tudo muito bem ligado. Se você reza, se você é uma pessoa que busca Deus, se você que busca ter uma vida de oração, independente de qual estágio você se sinta, né? A gente vai estar sempre sentindo que precisa crescer, que precisa amadurecer a nossa fé. É normal. Agora, se a gente, tudo que a gente fizer, a gente tiver esse exercício de colocar que estamos fazendo para Deus, e por mais difícil que seja, a gente ter a coragem de enfrentar, de dar os primeiros passos, porque às vezes a gente quer e a gente faz aquela oração estática, né, de como se a minha oração bastasse para que, é claro que Deus pode fazer obras na minha vida que eu nem tenha pedido, porque Deus sonda o nosso coração. Então, Ele sabe os caminhos que a gente tem que trilhar para alcançar aquilo que Ele mesmo quer que a gente deseje. A própria Teresa d'Ávila, em alguma ocasião, ela fala, não me lembro se era nesse livro, ela fala: Deus te faz desejar aquilo que Ele quer te dar. Então, Deus já sabe o que Ele quer que a gente realize nessa vida. Então, se a gente se abre a Ele, Ele nos faz desejar aquilo que Ele já quer nos dar. Isso é maravilhoso. Então, se a gente entende assim, e aí aquilo que nasce, que está dentro da gente, a gente entende que Ele plantou ali para a gente viver, e por mais desafiador que seja aquilo, se a gente enfrenta, Ele vai nos recompensar. Mas Ele espera que a gente viva enfrentamento. Quantas coisas na vida da gente a gente vai adiando. Ai, quando eu melhorar minha saúde eu faço isso. Eu posso dar o exemplo por mim. Quantas coisas. Quando eu melhorar minha saúde eu faço isso. Quando eu terminar esse projeto eu faço aquele outro. E às vezes Deus quer que a gente faça um desenho diferente, né? E às vezes Ele já plantou no nosso coração e a gente deixa lá quietinho. Então,
Teresa deixa essa mensagem que é muito forte, né? É muito significativa, e ela ainda reforça dessa forma, que quando uma inspiração ocorre muitas vezes, vou corrigir, jamais aconselharia que, quando uma inspiração ocorre muitas vezes, se deixe por medo de pôr mãos à obra. Olha isso. Jamais aconselharia que, quando uma inspiração ocorre muitas vezes, se deixe por medo de pôr mãos à obra. Então, se você que busca a Deus e você vem sempre à sua mente uma inspiração, às vezes passa meses, anos e aquela inspiração está ali na sua mente. Então, ela aconselha que, se ocorre muitas vezes, ela aconselha a não deixar de pôr mãos à obra. Ela aconselha a não ter medo de enfrentar. Porque às vezes o medo, Deus permite àquela alma para que Ele possa recompensar na medida da superação dela. Então, quanto maior a nossa superação, quanto maior a coragem, maior o prêmio, maior a recompensa. Isto é, quisera que entendêssemos com profundidade quão profundo é esse ensinamento. E aí Teresa acrescenta, quase 20 anos usei mal desta dádiva. Então ela mesma fala, por experiência, que muito do que ela enfrentou, ela obteve a recompensa de Deus, mas que ela perdeu muito tempo. Porque em muitas ocasiões Deus colocou situações para ela superar, e às vezes ela, né, não enxergou e não enfrentou. E em outra fase da vida, pelo contrário, ela muito superou. Ela fundou, né, uma nova, vamos dizer assim, uma nova forma de enxergar e de viver, o Carmelo, né, que é os carmelitas descalços, e ela passou muitas lutas, né, para criar esse mosteiro, em todos os aspectos, desde a estrutura física, né, desde sair do mosteiro que ela estava para levar pessoas para esse outro mosteiro, toda uma mudança de mentalidade. Ela queria um mosteiro de mais clausura, né, de mais fechado, com menos liberdade, como tinha onde antes ela estava. Então, foram muitas lutas, sem contar as lutas de enfrentamento com a saúde. Em algum momento do livro ela fala que boa parte ela escreveu com fortes dores de cabeça, coração, problema, enfim, ela superou vários problemas. Inclusive ela cita, né, quando ela começa a falar desse assunto, ela cita, digamos assim, um dos maiores desafios dela no início da vida dela, que ela fala que lembro-me e parece-me que com verdade, que quando saí da casa de meu pai, não creio que será maior o sentimento quando eu morrer, porque me parecia que cada osso se me arrancava por si mesmo. Olha só, parecia-me que cada osso arrancava por si mesmo, né? Que ela fala de um apego, né? A família, o pai, os parentes. Então ela teve que fazer um esforço muito grande que, se o Senhor não a tivesse ajudado, ela não teria dado conta. Então aqui ela já começa falando desse enfrentamento de mudança de vida, né? De quando ela decidiu ir para o convento. E por aí vários outros desafios que ela superou. Mas ainda assim ela cita que ela perdeu muitos anos da vida dela em não observar essas dádivas. Então, tá aí algo que a gente precisa observar. E às vezes a gente tem dificuldade, né? Aliás, muitas vezes a gente tem dificuldade. Por isso que é importante a gente ler os santos, conhecer a vida deles, ver os exemplos deles, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Às vezes a gente pensa que a vida de um santo, nossa, não dá para seguir um santo, porque ele se tornou santo, ele foi mártir, é tudo muito difícil o que eles viveram. Mas não, eles foram humanos como nós, passaram desafios como nós. Ela mesmo está reconhecendo, quase 20 anos, usou mal as dádivas de Deus. 20 anos é muita coisa. Então, e ainda assim, ela superou, aprendeu, enfrentou outra série de desafios e alcançou tantas outras graças ainda maiores. Então, para dizer o quê? Existe um caminho para nós de mudança, de transformação. Mas a gente precisa parar, olhar, tomar nota. Eu gosto sempre de falar isso, para a gente não esquecer de olhar para as coisas que a gente precisa, né, melhorar. E aí eu queria fechar esse assunto dando um exemplo que eu tentei olhar para a minha vida e eu gosto de trazer para ficar mais fácil de enxergar, né, na vida da gente, na nossa rotina. E eu lembrei de algumas situações e de uma em especial que ela fala, né, que ela dá o exemplo aqui de que quando uma inspiração ocorre muitas vezes, ela aconselha que a pessoa não deixe de fazer, que algum sentido tem. E foi interessante que certa vez em minha vida, alguns anos atrás, me estava vindo muito, assim, de fazer um curso. Como se algo me dissesse assim, faça um curso. E eu já tinha feito
curso superior, pós-graduação, não tinha nada em mente, assim, no sentido de algum curso específico que eu quisesse fazer. E aí aquela inspiração veio muitas vezes. E aí então eu falei com Deus assim, tá bom, vou fazer o curso. Já que isso tá vindo, vou fazer. Tomei a decisão mais difícil. Falei com Deus, Senhor, tomei a decisão mais difícil, vou fazer o curso. Agora o Senhor faz a parte mais fácil, que é me dizer qual curso eu devo fazer. Assim tá fácil, né? Mas, assim, essa é a relação que eu busco ter com Deus. Eu tô em mente que eu preciso fazer um curso, isso tá vindo muito, mas o Senhor precisa me dizer qual curso para que eu não erre, né? E assim falei para Deus, entreguei na minha oração e esqueci. Não pesquisei, não fiquei pensando, tentei não me atribular, como diz Teresa d'Ávila. Nada te aflija. Aliás, esse é o ensinamento, acho que mais desafiador para nós, humanos. Nada te aflige, né? Sempre tem algo buscando nos afligir. Enfim, pensei, decidi fazer o curso e fiquei esperando de Deus que me dissesse qual. Confesso para vocês que não demorou uma semana. Eu estava no meu trabalho, no escritório, na época, e trabalhando no meu computador, e de repente um amigo chegou e falou assim pra mim, Camila, tem um curso pra você fazer, tem um curso que você devia fazer. Aí eu já entrei na internet, qual curso? Aí falei com ele, qual curso? Me conta, como é, bom e tal. Não, nunca fiz não, mas você devia fazer. E virou as costas e foi embora. Sabe quando a pessoa te dá uma mensagem e vai? Falei, nossa, e aí na hora não cai a ficha, passou pouquinho tempo depois, alguns minutos. Falei, nossa, será? É o curso, né? Eu pedi a Deus que me dissesse. Então, e aí quando eu fui pesquisar, era um curso relativamente caro para as minhas condições, era em outro estado, era longe, era um ano inteiro, sabe? Eu teria que ir várias vezes lá. Tem um período do curso que eu teria que ficar nessa cidade. Eu falei, nossa, sabe aquela coisa assim, não encaixa com nada do que eu planejei. Eu tinha prometido para mim que eu ia economizar mais naquele ano. Então, totalmente desconexo com o que eu havia planejado para mim. Mas Deus havia plantado em mim fazer aquele curso. Mas Ele queria coragem de que eu desse aquele passo. E assim pensei, nossa, eu tenho que ir. Essa inspiração veio, eu fiz a minha oração e eu senti que Deus me respondeu. E fui. Gente, foi um dos anos mais incríveis da minha vida, porque foi um divisor de águas. Eu daria um testemunho de muitos minutos aqui, então não cabe aqui, mas só para dizer que naquela coragem de enfrentar, de superar o que financeiramente para mim seria difícil, de superar o que fisicamente para mim seria difícil, e em vários outros aspectos da minha vida pessoal e profissional naquele momento, eu enfrentei, falei, não, vou enfrentar, tá muito claro para mim que é para seguir, assim eu entendi, mas enfrentei. E confesso para vocês, nessa causa, assim, Deus muito me recompensou. Deus nos recompensa sempre, independente dos nossos erros, dos nossos pecados, Deus está sempre presente. Mas a gente consegue perceber em algumas situações, quando a gente permite observar o agir dele, a recompensa. Então, muita coisa me veio, muitos frutos vieram desse curso que eu fiz. Inclusive, estar aqui falando Santa Teresa d'Ávila também é fruto, porque foi nesse curso que eu a conheci. Enfim, daria um outro testemunho, uma outra oportunidade. Mas só para dizer do quanto é importante a gente enfrentar, por mais que a gente fale, não, é impossível, não vai dar para fazer isso agora, não desse jeito, não nesse momento, mas vamos lá. Se Deus falou é porque Ele vai abrir a porta. Então a gente vai colocando o pé e Ele vai colocando o chão. E é bem isso mesmo. Então, eu encerro esse vídeo hoje com essa mensagem, né, de Teresa sobre o enfrentamento. Relembrando aqui o que ela disse. Não há coisa que se pusesse à minha frente que eu tivesse dúvida em enfrentar. Então que você não tenha dúvida de enfrentar aquilo que Deus coloca no seu coração. Não tenha dúvida. Se desafie. Vá em frente. Lá na frente Ele te recompensa. Quanto maior o medo, maior a recompensa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.